caros amigos, tudo bem? Estamos aqui para falar da gota diária contra a idolatria. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benor Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com apoio do Ravi Yaakov Gerenkskagit e também com o Moreno Cano Márcio Braga. Vamos falar aqui, gente, hoje de um tema, assim, gente, quero que vocês entendam, eu não estou aqui para atacar a religião de ninguém, não estou aqui para atacar as pessoas, não, estou aqui para falar, gente, de coisas que eu achava que era verdade e não acredito mais, tá, gente? Não acredito por quê? Porque estudando hebraico e estudando com os judeus, estudando hebraico, né? Então a gente foi observando que através do hebraico, as traduções bíblicas, tanto inglesa, tanto o português nem se fala, erros grotescos, gigantes e trocadilhos que não dá para falar. Se falar, sim, desculpa, não se ofender ninguém, mas a Bíblia que eu usava era João Ferreira de Almeida. Assim, a pior de todas. Existem outras que a gente vai falar, mas esse é só um exemplo. Essa é a pior de todas, é que eu usava, tá? Mas que é a nova versão internacional, e assim por diante. Mas vamos falar aqui, gente, do tema da gota diária da idolatria. Bom, da onde era o reino do JC? Do Yeshua Manzer. Eu falo assim, JC, você já sabe de que eu estou falando, tá? Do JC, eu estou falando de Jesus, do Yeshua Manzer, do Yeshua deles, que não tem nada a ver com salvação, nada disso, tá, gente? Tudo engano, trocar 6 por meia dúzia. Então vamos lá, porque eu também já passei por movimento messiânico, tá, gente? E muitos que eram meus amigos se converteram de forma original. E eu fui para o movimento Benor, graças a Deus. Então vamos lá. De onde era o reino de JC? Não vou entender esse cara aqui, é cheio de... É uma confusão. O reino de JC do Eixo é cheio de confusão. Meu reino não é deste mundo. JC teria dito isso diante de quem eu julgava. Porém, por mais que o cristianismo tenha esquecido ao longo de sua história a ideia que o reino de JC seria espiritual e não político, tal noção não se sustenta. Pois, dois evangelistas tentam estabelecer a sua linhagem, vinculando aos reis de Israel, numa nítida busca por comprovar uma suposta legitimidade política, as suas pretensões ao trono de Davi. Se temos linhagens, é sinal que eles sentiam a necessidade de vincular o nome do seu mentor à casa real do mais famoso rei de Israel. Imagine, gente. É do céu? Pare. Calcule. Se é do céu, por que tentar se vincular? Vamos ver, vamos analisar, gente. Vamos imaginar, né? Vamos lá. Logo, a ideia de um reino que não é desse mundo foi uma mera interpretação para mais um fracasso messiânico. O fato, porém, é que JC e Yeshua Manzer jamais reinou em Israel, no reino remanescente de Judá. Isso por uma razão bem simples. Eles queriam totalmente pedir de assumir o trono, ainda que sua linhagem tecida por Mateus ou Lucas fosse verdadeira. E, curiosamente, isso se dá devido à maldição que foi imposta a um de seus ancestrais, caso levamos em conta a genealogia provida por Mateus em seu evangelho. De acordo com Mateus 1:11, JC e Yeshua Manzer, descendente do rei Jeconias e Roniá, um rei ímpio que foi cortado, tirado do poder devido à sua idolatria e rebeldia contra a lei divina. E Jeremias diz que jamais um da sua geração descendentes voltaria a reinar em Judá. Segue-se agora a maldição que Deus colocou sobre ele. Pois este homem Jeconias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso em que ninguém se agrada. Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração?
e arrojados para uma terra que não conhecem, ó terra, que ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escreverei este homem, está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Jeremias 22, 28 e 30. Nunca mais houve rei legítimo em Judá, depois de Jeconias. Os asmoneus, os da casa de Herodes, que governaram bem mais tarde, eram dois ilegítimos e não pertenciam à casa de Davi. Amaldiçoou imposta sobre Jeconias e pediu, portanto, que qualquer um de seus descendentes ocupasse de novo o trono real. E algo muito importante precisa ser observado. Aqui a passagem em que encontramos esta maldição, em Jeremias 22, 28 e 30, diz: escreverei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua semente prosperará para se assentar no trono de Davi, reinar ainda em Judá. Ou seja, o profeta Jeremias não está dizendo que ele não teria filhos, mas seria o mesmo que fosse assim, pois nenhum da sua geração, o que implica em filhos, jamais tornaria a ser rei. O NT, né, que chama de Novo Testamento, que não tem nada de Novo Testamento, que foi uma invenção, uma criação romana, né, uma invenção de homens tentando substituir a Torá, que é a instrução verdadeira de Hashem. Vamos lá, gente. Já fiz vários vídeos, vocês podem observar os outros também, que está falando acerca, fazendo menção desse assunto que já estamos falando. O NT, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, que nos fornece a genealogia de JC e Yeshua Manza, afirma que Josias gerou a Jeconias, Mateus 1:11, o que não é estritamente uma verdade, pois Jeconias gerou a Jeoacás, que reinou depois dele, segundo Reis 20:30. Ao que parece, Mateus encolhe a sua genealogia ou encurta a fim de resultar no cálculo de 14 mais 14 mais 14 gerações. No total de 42 gerações desde Abraão até JC e Yeshua Manzer, o Jesus. Então quer dizer, rapaz, imagina, gente, encurtar um rei da casa de Israel, tirar um reinado, inventar um outro, para dar uma genealogia de 42 gerações. Que estranho, né? Mas o duro é que eu fiquei 30 anos no cristianismo e não consegui interpretar isso aí, gente. Mas graças a Hashem, o povo judeu, os professores que têm nos instruído, lido o hebraico, buscado, interpretado, sair dessa lavagem cerebral do NT, do JC, Jesus e Yeshua Manzer, o bastardo. Vamos lá. Porém, esse exercício, vamos lá, gerações, 14 mais 14 gerações, no total de 42 gerações, desde Abraão até JC. Porém, esse exercício matemático acabou resultando na confirmação de que isso foi realmente uma tentativa desesperada de encaixar Jesus nesta genealogia real. A todo custo, mesmo que gerações precisassem ser cortadas desta linha histórica, algo nitidamente forçado. Alguns alegam que esta maldição sobre Jeconias teria sido removida. Afirmam isso tendo por base a própria passagem de Jeremias, que afirma que o rei não teria filhos, sendo que, na verdade, ele os teve. 1 Crônicas 17 e 18. Bem, quanto a isso, já demonstramos que o próprio texto de Jeremias diz que Jeconias estaria privado de filhos, mas que devemos entender isso de forma metafórica, pois, na mesma passagem, fala-se de nenhum de sua geração como tendo direito de ocupar o trono. Ou seja, embora tendo filhos, seria como se ele não os tivesse. Alego ainda que o profeta diz que Jeconias não prosperaria em seus dias, e que, porém, Jeconias, chamado também de Joaquim, teria prosperado, segundo 2 Reis 25, 27 e 28. Não. Depois disso, sucedeu que no ano 37, do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, a 27
do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis, que estavam com ele em Babilônia. Naturalmente, quando Jeremias fala que o rei não prosperaria em seus dias, a mensagem tem a ver com os dias do seu reinado, e não em relação a uma condição de subalterno a outro rei, que na verdade o removeu de sua posição de chefia de seu próprio povo. Isso jamais seria prosperar, afinal, foi em Jeconias que, aliás, Davídica foi cortada. Ainda que o rei de Babilônia tenha tratado dele com a devida descrição, que a sua condição de monarca lhe assistia, isso não significa dizer que Jeconias prosperou. Estando em cativeiro, sem sua dignidade real e independente, e sem povo para governar. Que cabeça erguida é essa? Toda vez que o termo prosperar está associado a um rei, está governando o seu povo de forma independente e com grande sucesso. Veja em Crônicas 29, 23 e 2 Crônicas que ele explica. Portanto, o argumento não procede. Sua condição de estar prisioneiro do rei da Babilônia é mais do que uma clara evidência de que ele realmente não prosperou em seus dias. É um fato irrefutável. Alguns dizem ainda que a maldição foi suspensa, porque Zorobabel queria atuar como governador em Judá, depois do exílio. Ora, o próprio termo governador já responde essa questão. Um descendente da linhagem real, como ele, deveria reinar, e não ser governador, vassalo, né, gente? E não apenas um governador subalterno e vassalo do Império Persa, que então dominava Judá. Ou seja, Zorobabel nunca foi rei. Hebreu, Meler, tá? Em hebraico, Meler, rei, de Judá, mas sim um governador hebraico, Perrar, e ainda subordinado aos monarcas persas. Zorobabel, governador de Judá, agiu 1:1. Governador de Judá, Zorobabel, agiu 1:14. Governador de Judá, Zorobabel, agiu 2:2. Zorobabel, governador de Judá, agiu 2:21. Não existem referências nas escrituras que chamam Zorobabel de rei de Judá. Os defensores da veracidade da linhagem de JC e Yeshua Manzer citam também Serreni 37b, 38, no qual vemos o rei Ioaquim, ou Jeconias, sendo perdoado por Deus devido ao exílio em Babilônia. Ravi Hanan disse: o exílio faz expiação por tudo, pois está escrito, assim diz o Senhor: escreve que este homem ficará sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhuma da sua linhagem prosperará para se assentar sobre o trono de Davi e governar de novo em Judá. Considerando que depois que ele, o rei, foi exilado, está escrito: os filhos de Jeconias, o mesmo é Assir, Shealtiel, seu filho, etc. Ele foi chamado Assir, porque sua mãe concebeu na prisão, Shealtiel. Porque Deus não o plantou da forma como os outros são plantados. O que Rabi Hanan disse simplesmente é que a galut, exílio, na expiação por todos os pecados, o que é de amplo conhecimento em termos de judaísmo. Cita como o exemplo o próprio rei Ioaniá, ou Jeconias, pois seu filho Shealtiel foi concebido enquanto sua mãe estava no cárcere, desvinculando o rei da maldição de não ter semente. Mas é só, mesmo assim, nem Shealtiel e tampouco qualquer outro de sua linhagem jamais ascendeu novamente ao trono de Judá. O próprio fato de que a esposa do rei e ele naturalmente estariam presos quando da geração de Shealtiel refuta a tese de Jeconias, que iria prosperar em seus dias. Não há prosperidade alguma com que está preso e destituído dos direitos reais que eram devidos. Desde os dias de Jeconias até os dias de hoje, nenhum outro rei legítimo governou o povo judeu. Zedequias, primo de Jeconias, que reinou após esse ter sido levado cativo para a Babilônia, foi nomeado por Nabucodonosor, e assim não se enquadra como a continuidade da casa real de Davi, cujo monarca deve independentes e soberanos. Os judeus de Egitão foram governados por administradores submissos aos impérios persa, depois por soberanos gregos, e por fim vieram os seus romanos. Depois disso veio a diáspora, e quase 2000 anos depois o moderno Estado de Israel. Neste intervalo
Houve ainda soberanos árabes, otomanos e o mandato britânico sobre a terra de Israel. Jeremias escreveu uma tríplice invocação à terra de Israel para que o povo ouvisse terra, 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 como introdução a maldição imposta a Jeconias, Jeremias 22, 29. Falando ainda do mesmo período, em palavra dirigida ao rei Ezequias, o profeta Ezequiel escreve ao revés, ao revés, ao revés, porém Ezequias 21, 32. Isso não foi ao caso. O poder monárquico de Israel sofreu 3 reveses ao longo da sua história. O primeiro, quando o Reino Unido de Israel foi dividido nos dias posteriores a Salomão, depois no final do Reino do Norte, em 722 antes da Era Comum, e agora, por fim, na subversão do Reino de Judá, em 586 antes da Era Comum. Ezequiel conclui que a coroa, isto é, o legítimo trono de Davi, seria dado depois desses eventos, a quem justamente fosse de direito. Até os dias de hoje, a ninguém foi dado, e nem mesmo a JC e Eixo Amanza, o Jesus, tá, gente? Então, vamos tomar cuidado com as más interpretações, com as interpretações errôneas. Mas eu vejo milagre, eu vejo cura, eu vejo sinais, eu vejo maravilha, eu fui curado de câncer, eu fui curado de AIDS, eu falei linguagem, gente. Nada disso significa que o caminho que você está seguindo, que você está fazendo é verdadeiro. Pelo contrário, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, cura de câncer, de AIDS, atesta somente uma coisa, muitas das vezes pode atestar que aquele lugar não é verdadeiro, porque todo lugar faz cura, faz milagre. Pergunta em qualquer religião, qualquer denominação. Então, não é milagre que atesta a verdade. A verdade se atesta pelo elucidar verdadeiro das escrituras sagradas de Deus, da Bíblia Sagrada, do Torá, tá? Porque a própria Torá fala de falsos profetas e que sairia do povo judeu, do próprio povo judeu. E temos o exemplo de quem? De Eixo Amanza. Me desculpa, gente, não estou atacando vocês. Estou falando daquilo que é realidade. Segue-se que o Messias ainda não chegou e a ninguém ainda foi revelado. Gente, tudo de bom para vocês. Guarde isso nos seus corações. Estamos aqui com a nossa Beit no Friburgo, nos reunindo aqui na nossa comunidade. Temos o prazer de acolher, receber vocês. Querem tirar dúvidas como essa, sobre a Escritura? Temos vídeos sobre Isaías 53, Isaías 9, Isaías 7, o que vocês quiserem do livro de Isaías, dos Salmos, os textos errados, que foi mal traduzido, de propositamente ou não propositamente, mas o que a gente está falando, a verdade eu tenho que expor hoje, da idolatria. Tudo bem? Que a Hashem vos abençoe, tudo de bom, vem ficar conosco e conhecer a nossa Beit no Friburgo. Mashiach já!